Olá, muito bem-vindo ao podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês e todas as semanas procuramos trazer aqui a este episódio temas do seu interesse e do seu agrado para poderem continuar a explorar este incrível mundo do LinkedIn. Hoje tenho um convidado especial, ao contrário de outros programas que nas últimas semanas temos feito a solo. Hoje decidi não ficar sozinho neste episódio e trazer aqui uma convidada para falarmos um pouco sobre um tema que espero que seja do seu agrado aqui e que de alguma maneira possa também acompanhar esta edição que todas as semanas, à quarta-feira, traz aqui este espaço, este podcast, alguns temas que são muitas das vezes lançados por si, que está desse lado. Se ainda nos acompanha, não nos acompanha, gostava de o convidar a subscrever o canal, seja pela Spotify ou pelo Apple Podcast ou qualquer outro meio que hoje utiliza para escutar podcasts. Bom, vamos então arrancar aqui para esta nova edição. Tenho comigo a Lúcia Pereira. Lúcia, obrigado pelo convite aqui para que teres aceito o convite para estar aqui neste podcast que de alguma forma é para mim, obviamente, uma honra e um privilégio poder receber-te aqui neste espaço. Olá Pedro, bom dia. Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui e poder partilhar aquilo que é um bocadinho a nossa realidade e as nossas boas práticas e tenho a certeza que vai ser uma conversa muito inspiradora. Lúcia, gostava que, numa primeira instância, estarão as pessoas a questionar-se quem é a Lúcia Pereira, que eu ainda não sei. Olha, gostava que te desse aqui uma pequena apresentação, se quiseres um bocadinho de quem tu és, de onde é que vieste, um bocadinho do teu percurso. Gostava também de dizer às pessoas que algumas destas informações, nomeadamente o perfil LinkedIn da Lúcia e da empresa que a Lúcia representa, estarão aqui nas notas complementares a este episódio. Boa. Então, Pedro, a Lúcia tem um percurso profissional bastante curioso. Portanto, eu comecei como designer gráfica na McKinsey há uns 20 anos atrás, um bocadinho mais, mas tive sempre um bichinho pelo marketing, sempre, e pela comunicação. Portanto, e depois, entretanto, trabalhei como executive assistant e, e quando ingressei aqui na ADECO e recebi este convite para fazer parte da direção de marketing e comunicação, foi uma coisa que me agradou imenso e, portanto, tem sido um percurso bastante interessante, muitos desafios. A ADECO é líder em recursos humanos e, portanto, trabalhamos com pessoas diariamente e isso é super inspirador, e tem sido muito bonito fazer este percurso que eu já ambicionava há muito tempo e partilhar com todos também aquilo que é a marca ADECO em Portugal. Boa. Olha, que já que falamos da organização, que grandes desafios é que, de alguma forma, é que encontraste aqui? Já estás no grupo, penso que há 3 anos, se a memória não me Sim. atraiçoa, e diz-me de alguma forma como é que a encontraste e que desafios neste momento tens pela frente do ponto de vista desta área, deste umbrella que de alguma forma estás associada. Então, Pedro, basicamente os desafios são alguns na medida em que nós temos várias business units e, portanto, encontrar em termos de marketing e de comunicação, posicionamento de marca, exatamente a mesma estrutura para todos, nem sempre é fácil. Portanto, a ADEC está presente em Portugal inteiro, de norte a sul do país, temos várias agências pelo país a nível de trabalho temporário e depois também temos as outras unidades de negócio, que são o outsourcing, o permanent recruitment e a área de learning and consulting ou training, se quiseres chamar assim. E, portanto, basicamente falamos de unidades de negócio com necessidades completamente diferentes, com targets completamente diferentes e, portanto, adaptar esta comunicação e manter, no fundo, também aquilo que é a nossa visão, a nossa missão e aquilo que o grupo também
nos permite fazer. Portanto, às vezes não é fácil conseguir ter esta consistência, portanto, e o grande desafio é este, é poder ir de encontro às necessidades de todas as unidades de negócio e nunca esquecer também aquilo que é internamente o nosso cliente. Portanto, isso para mim acho que é o mais importante, que é o cliente interno. Portanto, as nossas pessoas são os nossos maiores embaixadores, eu digo isto muitas vezes, e portanto é desafiante, mas também é bastante interessante. Portanto, Eu diria que o se que não seria fosse da vida se não desafiante, tivéssemos desafios? exatamente, é Exato, isso que eu ia dizer, se não fosse desafiante, se calhar não te estimulava tanto não aqui o tinha tanta projeto, não é? piada, Exatamente. exatamente. Olha, um dos temas que obviamente eu acho que se há organização ou, digamos, setor em que digamos, o chavão do employer branding melhor se aplica com honestidade, e não é porque estou a falar contigo, é em organizações como a tua, não é? Que no fundo acaba por ser aqui um palavrão que, na minha opinião, parece quase casar de uma forma quase perfeita com vocês. Isto, obviamente, às vezes aqui, se calhar, noutras organizações, e também fui acompanhando e vou acompanhando, digamos assim, com muita atenção, também tudo aquilo que vão sendo, digamos, ações e iniciativas e projetos e objetivos desta natureza associados ao employer branding por organizações similares, mas eu, como estava-te a dizer, sempre vi esta palavra tão, mas tão ligada a vocês, que, de certa forma, acredito que também para ti, quando hoje se fala em employer branding, para quem entrou nesta área, numa empresa desta natureza, parece uma coisa quase umbilical, digamos assim, dentro desta dinâmica, não é? Sim, sim, claramente, claramente. Até porque, imagina, o employer branding não é uma. Deixou de ser uma tendência, portanto, acaba por ser uma estratégia de valor. Portanto, é no employer branding que nós atraímos, fidelizamos os nossos colaboradores. Portanto, tem uma vantagem competitiva real, não é? Mas tens mesmo que viver isto, porque hoje em dia não pode ser só colocar ali umas coisas no site e dizer que fazemos assim. Isto tem que vir muito de dentro, tem que vir muito da organização e daquilo que se vive na cultura. Portanto, é óbvio que o employer branding, quando bem trabalhado, gera imensa confiança, atrai aquilo que são os perfis alinhados com o propósito e fideliza também já quem está cá dentro, não é? E nós olhamos para isto, e isto vive-se muito aqui na ADECO, como é um reflexo direto da nossa proposta de valor. A diversidade, o reskilling e o upskilling, a proximidade com as pessoas, mas tem que haver mesmo um alinhamento com a cultura, porque imagina, vou dar aqui um exemplo muito, muito, muito curioso, que é nós fazemos imensos, não tanto quanto aquilo que nos pedem, mas fazemos aqui imensos happy hours, temos um deck espetacular aqui nos nossos escritórios, fazemos imensos happy hours e tudo mais. E há uns 2 anos recebemos uma pessoa e que nós dissemos, espetacular, vais entrar no momento certo, portanto vais entrar no dia do nosso happy hour, vais ver como é que é a nossa cultura e tudo mais. A pessoa no dia a seguir disse que se queria ir embora, porque não se sentia enquadrada, porque não era Pois. não era não fazia parte da natureza dela. Quando one size doesn't fit all, é Pois. óbvio que nós tentamos sempre, e hoje em dia, portanto, sobretudo esta camada mais jovem, gosta imenso deste equilíbrio também, e nós também, naturalmente, não é, que gostamos muito deste equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e aquilo que se vive também na cultura, dentro da organização, mas não significa que toda a gente pode-nos parecer um bocadinho estranho, mas não significa que toda a gente se sinta na mesma linha de pensamento, no fundo. E nós tentamos, dentro do nosso employer branding, trabalhar muito aqui aquilo que é aquilo que são as necessidades de cada um. Portanto, acho que isso é super importante. Portanto, o employer branding não é o que dizemos sobre a empresa, é o que as pessoas vivem e partilham também sobre ela. Portanto, acho que isso Excelente. é, um, Olha, é tu muito acabaste por, interessante. nesta explicação, acabaste já por, digamos assim, também por saltar um conjunto de pilares, no fundo aqui de elementos estruturantes
que de certa forma, que há pouco não te perguntei inicialmente, portanto, a ADECO Group acaba por ser aqui um chapéu internacional, do qual a ADECO em Portugal acaba por ter. Portanto, vocês têm, no fundo, alguns destes valores ou destes pilares que falamos aqui de marca empregadora, acabam por naturalmente vir da estrutura. Vocês aqui em Portugal sentem que há aqui pronto, um fit, digamos assim, entre aquilo que a marca, e aqui também é desafiante, não é? Uma marca que hoje está presente em tantos países, conseguir ter aqui portanto, um alinhamento global, para depois haver aqui um afinamento local, não é? Acredito eu, não é? Certo, certo, isso é um bom ponto, Pedro. Então, nós na verdade, temos os valores do grupo, naturalmente. Os nossos headquarters estão na Suíça, e eu acho que as coisas também funcionam muito bem, porque acabamos por ter não só guidelines muito, muito claras do grupo, como também conseguimos implementar. Porquê? Porque temos reuniões com muita frequência, nós estamos presentes em mais de 60 países, e depois a nível global, temos vários representantes de cada país. Portanto, eu represento Portugal, e depois vamos tendo pelo menos uma vez por mês, para haver um alinhamento muito certo daquilo que é a comunicação. Portanto, eu acho que isto é muito importante, porque é óbvio que nós temos a nossa autonomia e vamos adaptando a nossa comunicação, as nossas estratégias ao nosso mercado de trabalho, não é? Porque não é igual, mas tem que haver pilares que são comuns, porque senão não vamos, não, parece que não fazemos parte da mesma organização. E portanto, um dos nossos grandes valores é a paixão, e isso é uma coisa que é muito transversal a todos os países. Portanto, eu tenho a oportunidade de lidar com vários colegas, um, sobretudo na Europa, mas também já nos Estados Unidos e tudo mais, mas mais até na Europa, e temos todos esta mesma linha de pensamento. Portanto, eu acredito que não só nesta parte da comunicação, mas em tudo o que é a estratégia de uma organização, o exemplo tem que vir de cima. E se tu tiveres diretrizes claras, isso facilita depois o caminho que nós vamos trilhando. Portanto, acho que isso é fundamental. Imagina, nós temos, eu acho que é muito importante a autenticidade. Portanto, e quando nós comunicamos com autenticidade, o talento reconhece rapidamente o que é genuíno. Portanto, Boa. isso é aqui, numa organização de pessoas, num produto. Acho que isto é muito verdadeiro hoje em dia. Portanto, ser autêntico, que isso faz toda a diferença na forma como tu comunicas. E depois é muito o propósito, não é? O que é que liga a empresa à sociedade? Qual é o impacto que tu geras no dia a dia, para as pessoas? Nós costumamos dizer que temos a melhor profissão do mundo, não é? Sem desprimor para as restantes, mas realizamos sonhos. Ou seja, nós permitimos às pessoas que possam encontrar o seu caminho profissional, que consigam Sim, acredito que crescer todos os dentro dias, não das é? organizações. E acredito que todos Exatamente, os dias isso exatamente, acontece, não é? Todos os dias vocês exatamente, trazem boas novas e mensagens, e, pronto, e neste caso aqui, sim, pronto, futuro, não é? Quer dizer, vocês hoje têm também esta enorme responsabilidade, em muitos dos casos, de fazer levar uma pessoa para uma nova cidade, encontrar uma nova realidade profissional, que depois associada também a uma nova realidade pessoal, não é? Portanto, acabam por ser aqui, claro, temos aqui, claro, vocês acabam por ter aqui um papel que se calhar às vezes aqui, pronto, como de certa forma eu também acabo por, de uma forma diferenciada aqui no que às questões do LinkedIn diz respeito, e no que toca a profissionais também me acontece muito, não é? E a gente às vezes acaba por, às vezes é preciso, também certamente acontece com vocês, quando vocês recebem esses testemunhos dos clientes ou até mesmo dos colaboradores, não é? De perceber, epá, o quão marcante e impactante foi a jornada que lhe proporcionamos, não é? Ao é colaborador verdade, é verdade. ou à pessoa, não é? Ao cliente, sim, Sim, e às sim. vezes, a gente nem se apercebe, porque no final do dia, o nosso grande objetivo é este, não é? Aliás, o nosso claim, o claim do grupo é Making the Future Work for Everyone. Portanto, isto já tem um peso muito grande para nós, e
E isto é uma coisa que nós fazemos no nosso dia a dia, e depois às vezes quando recebemos assim determinados testemunhos, como tu dizes, penso assim, pá, de facto, isto deixou uma marca nas pessoas, de facto, isto fez a Sim. diferença, Não, e depois e voltas isso é a, muito voltas a gratificante. relembrar, não é? Voltas a relembrar tudo o que, pronto, como tu acabaste de dizer, Exato. tudo aquilo que é o propósito e estes valores da organização e aquilo, pronto, que nós vamos fazendo e que nós vamos, os contributos que cada um depois destas pessoas vão trazendo para este propósito geral, global. Olha, Tal e e qual. puxando aqui, naturalmente, Lúcia, para estas áreas aqui do LinkedIn, como é que tu sentes aqui que o LinkedIn se diferencia de outras plataformas de comunicação no que diz respeito a esta comunicação desta marca empregadora, portanto, desta ação, desta, digamos, estratégia de employer branding aqui? Ok. Então, eu já tive a oportunidade também de comentar isto contigo. Nós usamos imenso o LinkedIn, portanto, o LinkedIn é a plataforma que nós usamos mais, apesar de termos outras com as quais também vamos trabalhando, mas o nosso grande pilar, de facto, é o LinkedIn. Para mim, o LinkedIn é uma montra profissional, portanto, e se calhar das mais credíveis do mundo. Portanto, é onde o talento, as empresas e os líderes se encontram. Portanto, noutras redes o conteúdo mistura-se um bocadinho, não é? Mistura-se um bocadinho o entretenimento, com coisas um bocadinho mais sérias, ou e-commerce, ou o que seja. Aqui no LinkedIn a conversa é sobre carreira, sobre propósito, sobre a cultura. Portanto, eu acho que o LinkedIn, para mim, é uma oportunidade única para construirmos reputação e confiança. Portanto, nós usamos o LinkedIn não só para divulgar as nossas oportunidades, mas também para gerar conversa, sobre o futuro do trabalho, para partilhar conhecimento, para dar visibilidade às pessoas, aquilo que nos define, ok? E depois também é uma plataforma que te permite mensurar o impacto em tempo real, não é? Consegues ajustar a estratégia ao que ressoa mais junto do talento. Eu acho que é onde nós mostramos mais quem somos a nível profissional e corporativo. E olha, Diria já que é. agora que também é importante dizê-lo que é talvez das páginas mais, portanto, a página da ADECO hoje é talvez das páginas com o maior volume de seguidores que temos no mercado, ou seja, numa análise assim muito, digamos assim, muito rápida, acaba-se por perceber que os vossos, digamos, os players do vosso setor estão muito abaixo desta realidade, não é, que vocês têm e que vocês apresentam aqui no, no, no LinkedIn, portanto, com uma presença quase a chegar aos 10 milhões de seguidores, o que normalmente no contexto do LinkedIn estamos a falar de muitas outras com 20 ou 25% desta massa, não é? Desta massa. Portanto, isto também mostra um bocadinho da força com que vocês têm estado aqui, desde sempre, neste contexto. Olha, estavas a falar ali de algumas componentes Estamos. da imagem, também de trazer aqui as pessoas também para o center stage também deste espaço. Tens assim alguns exemplos Sim. práticos que podes partilhar um pouco desta experiência que a ADEC Portugal tem vivenciado, pronto, seja, digamos assim, com o LinkedIn ou pronto, aqui se calhar, no fundo, em função da temática aqui do podcast, trazer-te aqui um bocadinho para dares algum destaque também a algumas dessas ações e iniciativas que tens promovido aqui. Ok, portanto, imagina, a nossa estratégia é muito de conteúdo com propósito e consistência, lá está. Trabalhamos muito nesta consistência e estar muito presentes, porque hoje em dia também é tudo muito efêmero, não é? As pessoas não têm, se não fores aparecendo, não é? No fundo, as pessoas já nem gostam muito de fazer scroll nem nada, portanto, a coisa tem que estar ali mesmo muito, muito visual e faz parte, e nós vamos nos adaptando, no fundo. Mas, imagina, nós trabalhamos muito, de há 2 anos para cá lançámos os guias salariais de permanent recruitment e têm tido bastante relevância no LinkedIn e no fundo depois nas leads que nós angariamos. Os estudos de empregabilidade, portanto, temos milhares de downloads, e que reforçam a nossa posição, mas eu vou partilhar uma coisa muito curiosa, que é aquilo que tem mais engagement são os testemunhos e as histórias dos colaboradores. As taxas de partilha são É, 2 o vezes storytelling, superiores o às storytelling publicações é institucionais. exatamente. E sabes que eu acho que até agora, no fundo, com esta explosão toda desta era AI que estamos a viver, não é? Desta era
da inteligência artificial, eu acho que essas narrativas vão continuar e vão reforçar ainda mais, ainda se vão reforçar ainda mais, Claramente, percebes? Porque claramente. num Sim, sim, sim. conteúdo hoje tão cada vez mais, enfim, neste caso artificial, desculpem não Sim, usar a sim, palavra, sim, sim, claro, as claro. pessoas Compreendo. vão rever-se cada vez mais nestas histórias de vida, nestes testemunhos na primeira pessoa. Eu acredito, aliás, e tenho reforçado isso também em muitas organizações, para a necessidade de alguma forma, de reforçarem um bocadinho essa tónica, não é? Porque de facto é claramente um Tem mesmo que salto ser. Sim, sim, gigante. Sabes sim. que em muitas organizações isso, ao nível do LinkedIn, notou-se esse shift, não é? Essa mudança de um conteúdo muito mais institucional, desculpem-me até algum atrevimento aqui, mais boring, mais chato, mais Sim, sim, aborrecido, claro, para claro. um modelo onde de facto aqui não são modelos aqui que as empresas queriam colocar conteúdos de enorme carga emocional, mas acabavam por ser, não é? Quer dizer, acabavas por, nessas mensagens, acabavas por sentir, seja porque o colaborador acabou por partilhar assim o impacto tão impressionante que a organização lhe gerou, não é? Com tudo aquilo que lhe ofereceu e lhe entregou e que lhe entrega, não é? E esses são, tens sentido isso, e portanto, os dados acabam por dar esse reforço, não é? Claramente, claramente, esses dados que dão. Nós, para teres uma ideia, imagina, um dos posts que nós tivemos mais engagement e tivemos uma taxa de engagement enorme, de cliques e de partilhas, foi uma coisa super, super, super simples que nós fizemos. Nós desafiamos sempre aqui os nossos departamentos a fazer, a decorar o espaço no Halloween. Uhum. Estamos Está quase no quase, Halloween, até faz estamos sentido, quase. faz aí. Portanto, mas isto é um super concurso, portanto, isto é a ver quem tem o melhor espaço e trazem as comidas e tudo mais e decoram mesmo espaços mais pequenos, aquilo é giríssimo. Fantástico. E nós fizemos um vídeo, uma coisa mínima, uma coisa muito pequena, super simples, com muito pouco artificialismo, basicamente foi passar com o G, com o telemóvel, a gravar os vários espaços e fizemos um vídeo muito, muito simples, foi o vídeo que teve mais impacto, porque as pessoas faziam parte dele, não é? Ah, e foram partilhando e partilhando, portanto, e no fundo a magia um bocadinho do LinkedIn é esta, eu partilho agora, tu vais partilhar na tua rede, tu tens não sei quantos seguidores, depois vai partilhar a outra pessoa, o outro colega, portanto isto depois gera aqui no fundo este engagement todo junto do LinkedIn, portanto, e isso é Lúcia, onde nós juntamos. diz-me se tens sentido também nestes anos, se calhar, obviamente, já entraste num quadro em que isso já se vivenciava bastante, mas se tu vês que, bom, as gerações, e se calhar tens aqui gerações de diferentes idades também, se Sim, foram muito. predispondo muito a este tipo de conteúdo, não é? Ou seja, de trazer aqui um quadro em que certamente, como tu sabes, lá está, nós passamos de uma realidade onde colaborador não tinha rosto, não é? Colaborador não tinha identidade, Sim. portanto era mais um número na engrenagem, para uma realidade em que de repente eles estão aqui no center stage. Sentiste algum tipo de resistências com esta, digamos assim, com este puxar destas pessoas que muitas das vezes estavam sempre muito. Sabes que eu ainda vou aqui aí, aqui e ali, ainda vou sentindo algumas. Não, eu não quero mostrar-me, não, eu não quero aparecer, eu não quero. Não. Como é que Eu se sentiste senti, ou não sim, algum sim, desse sim. sentido, não é? Algum desse, enfim, alguma Sentimos, dessa resistência? sentimos e é curioso fazer-me essa pergunta, porque noto uma evolução bastante grande. Então imagina, quando nós não tínhamos esta estratégia, não comunicávamos também desta forma, lá está, se calhar comunicávamos de uma forma um bocadinho mais boring, mais em linha com aquilo que era o corporativo e tudo mais, e quando mudámos aqui um bocadinho a estratégia, portanto, imagina, nós temos praticamente 4 gerações diferentes Pois. aqui na ADE. Portanto, temos aqui muito esta questão da intergeracionalidade,
Grosso modo, a grande maioria são jovens, não é? Até aos 35, salvo erro, se não me falha a memória, mas depois também temos pessoas que estão há 30 anos na ADECO, Lúcia, portanto de acordo criar com o aqui. LinkedIn, de acordo com o LinkedIn, o Adecco Group, que é hoje uma empresa com um chapéu no LinkedIn com mais de 22 mil colaboradores, a idade média do colaborador é 10 anos. Ok? Pronto, não sei se sabias, ficas aqui com essa nota. Fica a saber. Obrigada, E no caso da ADECO, portanto, a em ADECO tem Portugal. aqui dois chapéus, mas também no caso da ADECO global, aí os números já são bem mais curtos, não é? Cerca de inferior a 2 anos. Mas pronto, mas aqui Pois. também, seguramente por também, eu diria, muitas das pessoas que se registram no LinkedIn como colaboradores da ADECO possam estar em trabalho temporário e, portanto, também aqui, digo eu, não Sim, sei, sim, sim, sim. seja aqui um. Sim, até porque, claro, porque nós em Portugal, imagina, em termos de FTEs, somos cerca de 400, mais ou menos, mas depois em planning, não é? Ou seja, os nossos colaboradores que estão em cliente somos mais de 12 mil, portanto, esses números acabam por não ser muito rocket science, no fundo, porque Certo. precisamente por isso, por causa do planning. Mas eu notei uma diferença muito significativa quando nós começámos com esta coisa, quase que tínhamos que pedir às pessoas, tipo, olha, não te importas, nós gostávamos imenso de fazer um vídeo sobre isto, acho que eras a pessoa ideal, vamos falar sobre isto ou sobre aquilo, um determinado tema, e ah, hoje temos algumas pessoas que vêm, olha, quando é que podemos fazer um vídeo? Olha, estou aqui, tive uma ideia, achas que podíamos fazer isto? E, portanto, já somos nós, já são eles que nos procuram. Portanto, isto é muito interessante, até Fantástico, porque isto significa que as pessoas notam que isto tem impacto, não só na claro, organização, mas também nelas, no fundo. Lá está. claro. Acabam por dar o rosto, não é? No fundo, e isso é muito Não, giro. Por excelente, acaso, excelente, excelente. Pronto, este, como estava a dizer, este portanto, shift também é esse curioso. shift é engraçado e em muitas das empresas tem sentido também algo semelhante, não é? Algo semelhante do distanciamento, do não querer para passar para um entusiasmo mais vibrante. Agora também quero aparecer eu, não é? Sim, claro, claro, claro. Bom, Isto no é um bocadinho por caso, osmose, sabes? É um exatamente, bocadinho é por isso, é osmose, isso, é vejo o isso. outro e tal, aquilo até ficou Sim, giro, e há pouco se quando calhar também falavas ali gostava de de. fazer. Exatamente, e ali quando falavas também desta questão do vestir a camisola, evidentemente também é muito também por aí, quer dizer, há um efeito de contágio hoje de alguns É, utilizadores que certamente estavam habituados, lá está, a não ter esse papel hoje que nós reivindicamos muito, não é? Este papel do embaixador, como tu dizias, não é? Todos acabam por ter aqui um papel importante que não é hoje só, digamos assim, alocado ao teu departamento, à tua unidade de marketing, aqui com essas é. responsabilidades, não é? Olha, como é que vocês medem um bocadinho isto? Tens algum tipo de métricas que procuras aqui destacar, que de alguma forma procuras acompanhar? Pronto, embora muitas das vezes sejam métricas há métricas, se calhar, eu diria aqui de curto prazo e de longo prazo, não é? Portanto, no fundo, algumas que só se Sim, sentem aqui mais tarde, mas tens assim algum tipo de metrificação desta operação vá de employer branding que levas a efeito aqui na empresa? ok. Portanto, eu, honestamente, na minha opinião, acho que o employer branding não se mede com likes. Lá está, Sim, mede-se aqui um bocadinho com a confiança e a conversão em talento. Portanto, aquilo que é. Nós vamos medindo e vamos avaliando, no fundo, aquilo que é o engagement qualificado, não é? Quem é que interage e com que intenção. Ahm, Avaliamos bastante o crescimento orgânico e esta consistência das publicações da marca. No fundo, o crescimento orgânico é uma coisa que acho que faz muito sentido. Portanto, tu não teres paid media e perceberes que continuas a crescer organicamente, significa que o trabalho que estás a fazer é um bom trabalho, não é? No fundo, acho que é uma boa métrica. E depois aquilo que nós já falámos, não é? Portanto, esta participação ativa dos colaboradores, portanto, que é um sinal mais do que autêntico de orgulho e de pertença, e depois vamos também medindo, vamos cruzar estes dados com métricas internas que temos de recursos humanos, nomeadamente a nível da fidelização, a satisfação, a qualidade das candidaturas e como é que nós medimos isso e ligamos isso ao impacto real no negócio. Portanto,
Sim, E eu é o que eu acho estava a que não dizer, há por isso é que nada. não há métricas de curto prazo, não é? Quer dizer, às vezes aqui há algumas que Exatamente, poderão, exatamente. poderão ser referenciais, não é? Poderão ter aqui algum tipo de referência que obviamente pode ser relevante e útil para nós avaliarmos no curto prazo, não é? Mas depois há coisas que não se conseguem medir naquele momento, naquela ação, naquela conjunto de ações. Portanto, há coisas que depois ficam Certo. muito, que perduram no tempo, não é? Que têm impacto no longo prazo, não é? Olha, que tendências é Exatamente. que sentes um bocadinho que podem ser para este já, eu diria, próximo ano, que começamos já a trabalhar, não é? E que as empresas começam já, no fundo, a colocar aqui holofotes para esse ano que aí vem. Que tendências é que sentes aqui? Pronto, um pouco daquilo que até já tinha há pouco ali deixado entre dentes das questões da IA. Como é que tu vês isto como é que tu vês isto em termos de futuro, pronto, relativamente a, a esta área do employer branding, não é? E, pronto, e especialmente aqui, se calhar, do nosso país, pronto, se também da discussão que tens a nível, digamos, global, se vais sentindo também, até porque acredito que a organização procure sensibilizar os diferentes países, os demais países para aquilo que aí vem, não é? E, portanto, como é que vês os próximos tempos relativamente a estas vertentes? Olha, Pedro, eu acho que nós estamos todos aqui a viver um momento um bocadinho atípico, não é? Portanto, com esta questão da AI e no fundo, da adaptação das organizações e das pessoas a esta nova realidade. Mas se pudesse identificar aqui algumas tendências, diria que o employer branding vai ser, se calhar, digitalmente inteligente e emocionalmente humano. Portanto, nós nunca podemos dissociar uma coisa da outra, ok? Portanto, não vamos perder a autenticidade. Portanto, mostrar a cultura real, mesmo nas imperfeições, porque lá está, não há organizações perfeitas e também não há pessoas perfeitas, no fundo, eu acho que o segredo é o match entre, Uhum. entre as duas realidades, no fundo. Já falámos nisto, acho que vai ser uma grande tendência este employee advocacy, dar o palco às pessoas e não à marca. Portanto, e isso nós Uhum. vemos muito até em termos de métricas, que quando publicamos alguma coisa de uma pessoa tem muito mais relevância do que da marca. Portanto, Certo. conteúdos dinâmicos, vídeos curtos, live talks, podcasts, formatos mais imersivos. As pessoas estão muito cansadas daquilo que é o carrossel típico e passar Sim. só uma Sim, informação, é porque muitas vezes. os formatos também vão se transformando. Quer dizer, hoje, Exatamente. embora as questões se questionem muitas das vezes, e às vezes até as associam só às gerações mais novas e tudo mais, mas quer dizer, os mais velhos também acabam por, de certa forma, Sim, sentir que determinado tipo de conteúdos acaba por ser muito mais apelativo. É aquela questão dos vídeos curtos ou daqueles vídeos mais, pronto, aqueles formatos, embora o LinkedIn não o tenha, mas formatos das histórias e tudo mais, não deixam de ser conteúdos que as próprias gerações mais velhas também os adotaram com naturalidade, não é? sim, sim, com Não é? imensa E, naturalidade. obviamente que as organizações Ah, têm que acompanhar esse modelo, não é? Pronto, é óbvio, não é? Para se lá continuarem a está, tornar exatamente. relevantes, não é? Exatamente isso. Portanto, outra coisa que eu acho que também pode ser uma tendência grande é este foco do impacto social e ambiental. Eu acho que isto é um fator muito decisivo para as novas gerações. Portanto, imagina, é das grandes perguntas que nos fazem em entrevista e tudo mais, é qual é a pegada carbónica, qual é que é a nossa missão a nível do impacto ambiental, o que é que nós fazemos a nível social. Portanto, isso acho que vai ser uma tendência muito grande no employer branding. As organizações têm que investir bastante a nível de cultura organizacional nestes pilares, e depois acho que quem fizer este investimento, no fundo, as marcas de futuro, eu creio, serão as que vão conseguir unir dados, propósito e humanidade. Portanto, criar aqui um bocadinho este equilíbrio, acho que vai ser a grande tendência, e nós sentimos isso sobretudo até a nível global, e é uma informação que nós temos
nós vamos lançar agora um estudo na próxima semana, um estudo global que tem mais de 33 mil inquiridos em 27 países, e essa é é um dos pilares e são as percentagens que estão presentes nos países todos que são inquiridos. Portanto, eu acho que isso vai ser Pois este deixa só equilíbrio de dizer às dados pessoas que a da gente vai humanidade. colocar o link, a gente vai colocar o link deste estudo aqui depois também nas notas aqui Está bem, do podcast, para que as pessoas também boa. possam acompanhar essa, essa mesma ação. Sim, Olha, estamos praticamente aqui, Lúcia, no final da nossa conversa, que já vai, que maravilhosa, aqui à passou volta muito destas. rápido. É verdade, meu Deus, já quase 45 minutos. Olha, em jeito de remate final, de alguma forma, o que eu digo, já polvilhaste aqui a sessão, recheaste-a digamos assim, de dicas, de certa forma, indiretamente também para este contexto, mas para organizações que continuam ainda um pouco, digamos assim, atrasadas digamos assim, nesta jornada, aqui, lá está, numa jornada que ainda é muito fechada sobre si mesma, muito pouco, digamos assim, expansiva relativamente a esta, e claro, com muitos desafios que muitas delas acabam por ter, dificuldades de atração de talento, dificuldades e que muitas das vezes me chegam aqui às mãos, Pedro, não conseguimos, as nossas vagas não atraem candidatos, antigamente tínhamos 200, 300 candidaturas, hoje não temos, o que é que se passa com as novas gerações, enfim, será que, e muitas das vezes é óbvio, os olhares são mais reprovadores para aquilo que é os elementos externos do que propriamente uma reflexão interna de será que estamos agora alinhados àquelas novas. Certo. Então, se resumisse aqui duas ou três dicas, o que é que recomendarias a este tipo de empresas que, no fundo, algumas se calhar que ainda não sabem que precisam de investir nesta área, mas outras sim estão, se calhar, já com maior predisposição a dizer, ok, tenho que de alguma maneira dar estes passos, o que é que sugerias aqui de dicas fundamentais aqui até muito começando naquela componente que tu falaste logo de início, não é? Que é, ok, o employer branding não é só fazer meia dúzia de vídeos e meia dúzia de conteúdos, portanto, há aqui certamente dicas que acredito que trarás aqui, ou que te sugeria de trazeres mais estruturantes, não é? Mais estruturantes destas componentes. Ok. Obrigada, Pedro. Nós já focámos neste ponto e eu acho que isto é o ponto mais importante e acabaste também de falar um bocadinho sobre ele, que é o employer branding começa de dentro para fora. Não podes viver uma cultura, não podes transmitir uma cultura que não vives, ok? Portanto, acho que isso é o grande ponto, é a grande dica. Portanto, isto não é um projeto de marketing, é uma estratégia de cultura e de confiança que começa dentro de casa. Portanto, as pessoas têm que sentir essa confiança dentro de casa. Mas uma dica que eu acho que é super importante, portanto, é definir uma proposta de valor clara, que tem que refletir o ADN da organização. Lá está, há indústrias diferentes, há maneiras de trabalhar diferentes, não vivemos todos a mesma cultura. O mais importante é, lá está, esta autenticidade de refletir aquilo que é o ADN da organização. E depois dar voz às pessoas. Os colaboradores são a prova viva da cultura e o que se vive. Nós temos exemplos giríssimos de empresas portuguesas que são nossos clientes, que no fundo, imagina, não são aqueles, os Big Five ou o que seja, mas que vivem culturas excelentes dentro de casa. E isso transmite-se, se calhar não são tão divulgadas, porque não são empresas assim tão conhecidas quanto isso, mas estou-me a lembrar aqui de 2 ou 3 clientes que temos a Norte e que é espetacular. E as pessoas têm um orgulho imenso de pertencer àquela organização. E isso trabalha-se muito dentro do ADN, portanto, e dentro da empresa, e depois só aí é que tu consegues colocar esse employer branding, esse EVP para fora, permitem que se viver. Portanto, eu acho que nasce mesmo do que se vive e não do que se escreve. Portanto, e esta coerência entre o propósito das pessoas e a prática, não é? No fundo, aquilo que vais praticando no teu dia a dia dentro da organização, e depois isso vai se transformar em reputação, em confiança e, consequentemente, os colaboradores em embaixadores e não só simples colaboradores. Diria, Excelente. resumindo, acho que é isto. Lúcia, não te
quer dizer, combinado não iria ficar melhor, de certeza absoluta. Olha, Lúcia, estamos aqui a chegar ao final deste episódio, super valioso aqui, super valioso com os teus contributos. Agradecer-te naturalmente aqui no final a tua participação aqui neste nosso programa, para si que esteve a acompanhar-nos aqui a par e passo. Se ainda não o fez, subscreva aqui o podcast, mas também, se viu valor neste mesmo episódio, partilhe-o com outras pessoas que seguramente possam aqui estar necessitadas de ouvir aqui algumas destas. Partilhe com o seu diretor de recursos humanos, partilhe este episódio com o seu diretor, com o seu responsável de comunicação e de marketing. Seguramente são várias das figuras que beneficiarão muito desta ótima e agradável conversa que tivemos. Lúcia, mais uma vez, um agradecimento muito especial aqui a teres aceito aqui o desafio para aqui vires trazer aqui um pouco da vossa experiência e do teu conhecimento aqui a este espaço. Obrigada eu, Pedro. Muito obrigada.